Bom dia a todas as pessoas que vieram para a nossa atividade, esse evento que nós vamos desenvolver durante o dia inteiro de hoje, do evento Resistência e Resistência, Enfrentamento Transdisciplinar Antirracista. Essa é a nossa segunda atividade sobre essa temática. É importante que o acento que nós apontamos no título para a transdisciplinaridade, porque ela nos mostra que precisamos juntar forças, fazer isso juntos, e encontrar parceiros nos mais diversos campos do conhecimento para poder lutar e romper com essa estrutura racista que persiste no nosso país. Esse evento ele começou a ser organizado já nesse segundo semestre, há um bom tempo. As pessoas que se envolveram e que estão aqui hoje trabalhando diretamente na realização, eu agradeço a todas elas. Cândida Prates Dantas, Catarina Milena Monteiro da Costa, Luciana Palhares de Souza, Pedro Ian Andrade, e também aqueles que nos apoiaram e ajudaram na construção dessa ideia, Luiz Carlos Araújo Lima, Daniel Péricles Arruda e Érica Parlato Oliveira, que contribuíram diretamente também conosco. Eu, como diretor do Instituto Langage, eu gostaria de dizer a vocês que esse não é uma ação isolada do Instituto e também não é a primeira ação que o Instituto realiza sobre essa questão. Ela está dentro de um conjunto de ações que estão sendo desenvolvidas já há algum tempo. No ano passado, nós realizamos, nessa mesma época, um evento com essa mesma grandeza, chamado Racismo Estrutural, com um subtítulo como esse, né, Enfrentamento Transdisciplinar Antirracista, que em breve, esperamos que ainda esse ano tenhamos o primeiro livro, resultado daquele evento, com algumas das apresentações que nos foram enviadas. Além disso, hoje vocês verão pela primeira vez o lançamento de uma coleção que o Instituto está organizando, uma coleção uma grande coleção de livros que vão ser apresentados hoje na mesa de literatura, pela professora Cassandra Muniz, que organiza essa coleção junto com Ana Lúcia Costa e Silva, já nomeado Escritas Pretas, e esse primeiro volume é nomeado como Escritas de Mulheres Negras em Conta-Gotas, sobre Futuros. Essa coleção vai começar a ser vendida hoje por pré-venda, e vocês terão a oportunidade de conhecê-la. Além disso, o Instituto realiza mensalmente um seminário aberto, das 19 às 20 horas, um seminário organizado pelo Grupo de Trabalho Psicanálise e Enfrentamento Antirracista, que todo mês traz um convidado para discutir essa questão no Instituto. E, no plano de trabalho dos serviços, a clínica do Instituto tem um projeto psicanalítico de clínica e pesquisa, nomeado Eu e os Outros, Clínica de Escuta para Mulheres Negras, que é coordenado pela Catarina Costa, está aqui, já vai falar isso para vocês, vai apresentar um pouco mais essa ideia para todos vocês. Então, é um prazer muito grande tê-los aqui. Espero que consigamos realizar um evento importante, que traga boas contribuições e repercussões para o nosso trabalho, para que a gente possa avançar. Então, a Cândida acabou de projetar a programação, teve algumas alterações, pequenas alterações no período da tarde. Vocês podem ver, acho que vocês vão receber via WhatsApp essa nova programação, em função de um problema que uma das participantes tiveram no final da tarde, a Freda. Ela não vai poder estar conosco, então tivemos que remanejar o período da tarde para acomodar melhor todas as pessoas.
mas o programa está apresentado aí. Nós estamos trabalhando as questões culturais nesse ano, né, as culturais artísticas, e eu espero que no final do dia tenhamos outras possibilidades de continuar enfrentando o racismo estrutural no Brasil. Passo a fala para a Catarina, que vai apresentar o evento. Obrigado. Olá, bom dia a todas e a todos. Eu sou Catarina Milena Monteiro da Costa. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao evento intitulado Resistência e Resistência ao Enfrentamento Transdisciplinar Antirracista, né? Então, estamos aqui hoje para promover um debate sobre as práticas sociais de resistência e resistência contra o racismo, no campo das produções culturais, que denunciam e, ao mesmo tempo, promovem outras possibilidades estruturais para o sujeito. Então, eu aproveito oportunamente para agradecer, né, a todos que estão envolvidos na promoção desse evento, né, que deram suporte, que é um evento tão necessário e urgente. Então, esse evento ele faz parte de uma série de ações previstas pelo grupo de trabalho Psicanálise e Enfrentamento Transdisciplinar Antirracista. E, além do grupo de trabalho, temos outras ações, como Sérgio mencionou, o projeto Eu e os Outros, Clínica de Escuta para Mulheres Negras, que é um projeto que reúne tanto atividades clínicas como atividades de pesquisas para o enfrentamento transdisciplinar dos efeitos psicossociais da violência discursiva. Então, foi um projeto pensado a partir da reflexão sobre a exclusão da mulher negra em relação aos outros sujeitos sociais, né? Como um comportamento social construído historicamente em cultura. Então, a partir de vários marcos sociais e de discursos violentos. Então, o objetivo desse projeto é oferecer um espaço de escuta, né, de atendimento psicanalítico e reflexão destinado a mulheres negras. Bem, sem mais delongas, inicio o evento trazendo a noção de cultura negra como um território ancestral de enfrentamento antirracista. E aí, quando a gente fala de cultura negra, cultura que expressa sua força por meio de resistência e resistência, a partir de suas produções culturais. Então, percebe-se que os movimentos culturais antirracistas constroem sua repotencialização como locus existencial ancestral coletivo, e o fortalecimento da resistência é um processo central para a luta antirracista, né, a qual tem por pressuposto que as religiões de matriz africana, a capoeira, a dança, as escrevivências, conforme define Conceição Evaristo, o hip-hop, o samba e outras formas de cultura de resistência atuam como elaboração coletiva e criativa de combate ao racismo. Então, mais uma vez, eu desejo, né, boas-vindas e peço licença à ancestralidade para iniciar esse xirê com a música 14 de Maio, uma música composta por Lázaro Matumbi e o saudoso Jorge Portugal, que traz algumas construções simbólicas que requer algumas reflexões. Então, no dia 14 de maio, eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem para onde ir. Levando a senzala na alma, eu subi a favela, pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zunzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer, sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio, ninguém me deu bola. Eu tive que ser bom de bola para sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder, mas minha alma resiste, meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom, e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem eu sou. Será que deu para entender a mensagem? Se ligue no Ileaie, se ligue no Ileaie.
Agora que você me vê, repare como é belo. Ê, nosso povo lindo, repare que é o maior prazer. Bom para mim, bom para você. Estou de olho aberto. Olha, amor, fique esperto, que eu não sou menino. Então, agora, né, eu passarei a palavra a Jorge Nascimento para a conferência de abertura com a temática Cultura Negra como Locus Existencial Coletivo de Repotencialização. Só destacando que Jorge Nascimento é arquivista, professor de História da África, mestre em Relações Étnico-Raciais, pan-africanista e tem um canal África no Centro no YouTube. A palavra é sua, Jorge. Agora sim. Bom dia a todas, todos e todes. Sou Jorge Nascimento. Está dando para me ouvir? Está dando para me ouvir? Sim, Jorge. Sim, então vamos lá. Bom dia a todas, todos e todes. Sou Jorge Nascimento. Sou nascido e criado no Morro do Encontro, na Granja de Jacarepaguá. Eu gosto sempre de me apresentar assim, porque eu sou de comunidade, né? Sou o 13º filho da minha mãe e do meu pai. Primeiro a entrar na faculdade pública. Como a irmã Catarina falou, sou mestre em Relações Étnico-Raciais, sou professor de pré-vestibular comunitário também e atuo em prédios comunitários de diversas comunidades aqui do Rio de Janeiro. Sou militante, fiz uma dissertação chamada Blacks, Bonds e Bailes, no Cefet aqui no RJ. Defendi no dia 12 de fevereiro desse ano e foi muito bom porque deu para a gente trabalhar o funk enquanto um elemento cultural bebendo muito na fonte de todas as manifestações políticas que estavam acontecendo nos anos 60, como o processo de descolonização do continente africano, o movimento Black Power, o movimento pelos direitos civis, são todos esses movimentos que estavam bebendo na fonte do movimento pan-africanismo, que é um movimento político, teórico e também pedagógico, né? Filosófico, porque esse é um movimento que surgiu na diáspora, mas apesar de ter surgido na diáspora, o seu foco fundamental é o continente africano. E nesse sentido, eu acredito que o panafricanismo ele é, de fato, no âmbito epistemológico, a única tendência que responde ou que procura responder às demandas do povo preto, no que diz respeito a uma série de questões, particularmente nessa questão da pesquisa, porque o panafricanismo ele se volta para as experiências das próprias populações africanas no continente, na diáspora, desde sempre, né? Então, só para informar que essa minha apresentação ela terá sempre como viés, né, a perspectiva do panafricanismo, porque eu acredito que é uma perspectiva que, apesar de existir desde o século XIX, ainda é muito pouco conhecida aqui no Brasil. E a gente sabe o porquê disso, né? Porque trata-se de uma perspectiva descolonizadora, fundamentalmente, politicamente, psicologicamente, espiritualmente também, né? Pedagogicamente, epistemologicamente, e, portanto, é uma perspectiva que muito é silenciada, né? Em academias aqui do país, inclusive esse vai ser o foco do exame, né, da minha pesquisa de doutorado. E nesse sentido eu gostaria de solicitar não, já está aparecendo aí, né, o primeiro slide, não é isso? Isso. Está aparecendo? Sim, Jorge. Então vamos começar. A minha fala ela vai gerar em torno justamente dessa questão fundamental que a irmã Catarina acabou de mencionar, né? Cultura negra como locus existencial coletivo de repotencialização, uma análise a partir da perspectiva do panafricanismo. Pode passar por outro slide, por gentileza? Pode passar por outro slide, por gentileza? Foi, só um pouquinho, eu acho que não está passando. Vou compartilhar de novo.
Apareceu? Não, ele ainda está no primeiro aqui. Ainda não está em tela cheia. É. Agora foi para o segundo. Então, assim, eu sempre gosto de começar falando justamente das nossas contribuições, né? Uma vez que é uma questão de mostrar todas as contribuições culturais das populações africanas, que as populações africanas no continente e na diáspora legaram para a humanidade, sempre lembrando que quando se fala em população africana, o panafricanismo ele tem como ponto focal todas as comunidades negras, não importa o local onde elas surjam, não importa o local onde elas estejam. Para o panafricanismo, todos os pretos de todas as partes, e pretas, todos os pretos e pretas de todas as partes do mundo, são africanos. Há aqueles que são da diáspora, como nós aqui, aqueles africanos que são do continente, como o nosso povo que está lá. E aí, aqui na diáspora, o grande Marcus Garvey cunhou essa bandeira aí, né, no início do século XX, que é uma bandeira que remete às culturas, né, às produções do nosso povo, a nossa identidade fundamental, que é o vermelho do nosso sangue, o preto da nossa cor e o verde da nossa terra, que ela é riquíssima em recursos naturais, né? Recursos naturais esses que, infelizmente, têm sido espoliados ao longo de mais de um século, né, de colonialismo e imperialismo no continente africano. Você pode passar aí, por favor, por outro slide? Foi? Ainda não. Assim, essa é uma frase minha, que de tanta gente ler e pesquisar sobre a história do continente africano, eu conheço a frase, né? E a história da África, a África ainda está para ser conhecida. Eu acredito que, assim, quanto mais a gente estuda, mais tem coisas para nós descobrirmos a respeito do continente africano. E a gente está sempre buscando conhecer mais, porque a história do continente africano ela é vasta, a história das populações africanas nas diásporas ela é vasta. E aí, quando a gente fala diásporas, é exatamente isso. É uma forma de também quebrar a visão eurocêntrica que permeia os estudos a respeito do continente africano, porque as populações africanas não fizeram apenas uma diáspora, como geralmente é entendido a partir do século XVI, por conta do tráfico atlântico de almas, né? As populações africanas vêm fazendo suas diásporas ao longo de milhares e milhares de anos, desde que o primeiro africano ou africana pôs os pés fora do continente africano. Foi exatamente assim que eu coloquei na minha dissertação de mestrado, né? Está lá numa nota de rodapé bem explicada, porque é uma visão que nós precisamos quebrar desde já, porque as populações africanas, conforme explica Cheikh Diop, povoaram o planeta inteiro antes mesmo de surgir as primeiras populações leucodérmicas na face da Terra, as primeiras populações ditas conhecidas hoje como chinesas, japonesas. As populações africanas já tinham povoado o planeta inteiro, inclusive aqui as Américas, né? E Cheikh Diop, de fato, ele produziu uma primeira obra unificada a respeito da história da humanidade, conforme a gente vai poder falar um pouco mais para frente quando a gente apresentar o slide dele. Pode passar para o outro slide, por favor, Catarina? Cândida, desculpe. Pode passar para o outro? Foi? Ainda não. Ainda não. Você descompartilhou, Cândida. Agora sim. Agora está em tela cheia. Então, uma das primeiras contribuições das populações africanas para a humanidade, isso obviamente acabou fazendo parte, né, da sua visão cultural, foi o fogo. Muitas vezes se coloca o fogo como uma invenção do berço euroasiático, conforme explica Cheikh Diop. Não, o fogo primeiro foi desenvolvido, praticado, utilizado no continente africano, na região do Quênia, por volta de 1,5 milhão de anos atrás, né? Lá se encontram sítios arqueológicos que comprovam essa tese do Diop, e é fundamental a gente fazer isso no sentido de, como eu falei, ressignificar, né? Trazer novamente a informação a respeito da verdade histórica tal qual ela foi produzida, né? Porque, fundamentalmente, as pesquisas do campo do panafricanismo elas visam retificar muitas coisas que foram colocadas como produções
de outros povos e negar essas produções aos povos africanos. Claro que isso tem o traço fundamental do racismo, né, que visa fundamentalmente apagar todas as nossas contribuições para a humanidade. E o fogo até hoje é utilizado, né? Obviamente, hoje em dia estamos numa era industrial, então o fogo é hoje em dia utilizado em escala industrial, mas as primeiras produções desse elemento, né, foram no continente africano. Não por acaso, o fogo também ele é uma parte também das culturas, né, da visão filosófica cosmogônica africana que é manifestada, né, nos orixás, em alguns orixás do panteão do panteão africano. Você pode passar, por favor, querida, para outro slide? A invenção da escrita é uma outra questão fundamental, porque ela também faz parte de todo um conjunto de produções culturais do continente africano, né? A primeira população a desenvolver a escrita foram os Kemetiu. Os Kemetiu nós já chamamos assim porque são a primeira grande civilização da história da humanidade, Kemet, chamado no Ocidente de Egito. Lembrando que o Egito, o Kemet, está no nordeste do continente africano, embora muitas das vezes, seja no campo da epistemologia, seja no campo da mídia burguesa, né, dos canais, dos meios de comunicação burgueses, o Egito ele sempre é colocado como sendo parte do Oriente Médio. Logicamente, a gente sabe que isso trata-se de uma estratégia para poder retirar o Egito do continente africano e, assim, obviamente, negar aos africanos sistematicamente até isso, né? Até de terem sido os responsáveis por criarem, desenvolverem a primeira grande civilização da história da humanidade. E uma civilização que produziu uma série de pesquisas, né? Invenções tecnológicas, né? Científicas, como nós sabemos, como, por exemplo, a química, a física, a matemática, a própria filosofia, a astronomia, tem lugar, primeiramente, no antigo Kemet. E a invenção da escrita ela começa justamente por volta de 3.500 anos antes da cristã, já, né, praticada no Kemet, através desses símbolos que são chamados no Ocidente de hieróglifos, mas os Kemetiu chamavam fundamentalmente a sua escrita de Medu Neter, que significa exatamente escrita sagrada, né? Porque Medu significa escrita em Medu Neter, né? E o Neter, a palavra Neter, conforme explica Ney Lopes, outro grande pesquisador aqui do Brasil, ela está no étimo remoto da palavra natura, que por sua vez está no étimo remoto da palavra natureza. Então, os Kemetiu, eles entendiam a sua escrita como uma escrita sagrada, divina, como uma obra do sagrado. Lembrando que em Kemet, como a gente vai poder falar um pouco mais para frente, o sagrado e o científico eles andavam juntos, né? O tempo todo andaram juntos. Essa separação só se deu a partir dos gregos. Pode passar para outro slide, por favor, querida? E aí, uma outra contribuição fundamental para a humanidade que nós, africanos e africanas, legamos, que é a agricultura. E Cheikh Anta Diop, ele diz, na sua obra Unidade Cultural da África Negra, que a agricultura é uma atividade exclusivamente feminina, né? Porque no berço meridional, o berço meridional que somos nós aqui, o berço meridional compreende o continente africano, o sul da Ásia, a Austrália, o Pacífico Sul, América do Sul, ou seja, o sul do planeta, né? Reuniu as condições climatológicas necessárias que permitiram o desenvolvimento da agricultura. E essa prática, ela que possibilitou alimentar grande parte das comunidades, é uma prática fundamentalmente africana e feminina. Não por acaso foi essa prática da agricultura que fez com que paulatinamente acabasse, né, esse processo de caça que existia no continente africano, e aí até o momento que as mulheres começaram, né, a trazer o homem para esse mundo da agricultura, que é um mundo eminentemente feminino, porque antes de você plantar, há que semear a terra, né? Então a Cheikh Anta Diop passou por vários ritos de penetração e fecundação da terra no continente africano, e ali se desenvolveu essa visão umbilical, cultural, filosófica, cosmogônica, né? Dois seres humanos com a terra. A terra era mãe,
para o continente, para os seres humanos no continente africano. A terra sempre foi mãe, é o berço, né? É o ventre que recebe de volta aquele ser humano no momento que a vida deixa de habitar o seu corpo. Então, sempre quando os seres humanos em África morriam, né, ao contrário do que acontecia no berço setentrional, como explica Chiquita Diop, lá no berço setentrional eles cremavam seus mortos, em África se enterrava seus mortos, porque se entendia que os seres humanos vieram da terra. Então, como a terra é mãe, ela gera a vida, ela gera os seres humanos, e a mulher, ela foi a iniciadora fundamental dessas práticas, né? E que muitas das vezes eram ela quem matava a fome, né, da comunidade, porque nem sempre a caça era bem sucedida e quem se ocupava mais da caça eram os machos. E o processo também de domesticação de muitos animais, como esse aí, por exemplo, a vaca, que também vai ter um significado filosófico cosmogônico muito forte também no antigo Kemet. Pode passar, por gentileza, para outro slide? Conforme eu falei, segundo Chiquita Diop, né, a prática da agricultura foi uma prática eminentemente feminina, então foi um mundo feminino, o que permitiu com que emergisse no continente africano uma série de mulheres rainhas, que não eram só, muitas das vezes, estavam no papel de rainhas-mães, como, por exemplo, a rainha Ti, que é a mãe do grande Amenófis, né, ou Akhenaton, que passou a história também chamado como Akhenaton, mas rainhas, mulheres como chefes de Estado, chefes militares, inclusive, como aconteceu com a Mani Shaket, a Mani Shaketu, a Mani Irenas, em Kush, como aconteceu com a própria Hatshepsut, no antigo Kemet. Então, e nesse sentido, o Kemet, ou seja, as sociedades africanas, acabaram por se tornar sociedades matrilineares, matricentradas, onde a mãe, a mulher, ela tinha um papel político, econômico muito importante nessa sociedade. E que, exatamente por isso, hoje, né, aqui nesse espaço de diáspora, muitas das vezes nós, africanos e africanos daqui da diáspora, continuamos, né, relegando, né, mostrando o papel fundamental da mãe, né? Ainda que a gente esteja vivendo sob um regime patriarcal, brutal, violento, machista, né? A gente percebe, por exemplo, que em muitos momentos da vida aqui em diáspora, as mulheres pretas, conforme nós, africanos e africanas, trouxemos isso conosco, né? Conforme explica Marimba Anne, nós trouxemos esse asilo conosco, ou seja, esse germe cultural, e aqui a gente reproduz essa visão, como, por exemplo, dentro do candomblé, né? Dentro da própria Umbanda, onde você tem mulheres que são zeladoras, mulheres que são chefes de terreiro, e particularmente aqui no Brasil, é o único lugar, conforme explica Carlos Muro, conforme explica Chiquita Diop, também é o único lugar onde as mulheres são chefes também de terreiro. Então, eu acho que uma contribuição, uma visão, uma prática, uma cultura, né, tradição fundamental que as sociedades africanas legaram para a humanidade é que a mulher, apesar de existir, sempre bom falar isso, a visão do machismo, né, em muitas sociedades africanas, mas a mulher e o homem estavam ali sempre, muitas das vezes, em pé de igualdade, né? Tanto é que quando você se tornava mãe em África, você se tornava ainda mais respeitado. Quando se tornava mãe da mãe, ou seja, avó, o respeito ele era dobrado, né? Porque, como diz o grande Amadou Hampâté-Bâ, existe um provérbio na região do Sahel africano que diz que a mulher é a grande oficina onde o criador trabalha, enquanto o homem é apenas um semeador distraído. Só isso. E o Amadou Hampâté-Bâ, ele é um pensador do Mali, nascido em Bandiagara, no início do século XX, né? Então ele é bem contemporâneo nosso e é um griot, e ele mostrou isso para a gente na sua obra Amunkulel, o Menino Fula, que trata-se da sua autobiografia. Você pode passar para outra, por favor? Para outra tela? E aí, conforme eu estava falando, né, a África foi o berço das primeiras civilizações, e quando a gente fala de civilizações, a gente está falando de culturas também, e as culturas no continente africano elas são diversas. Essa imagem é uma imagem que ela quebra essa visão colonizadora, né, imperialista, que infelizmente hoje ela é apresentada em muitos lugares, né? O continente africano, antes dele ter sido fatiado lá por conta do imperialismo do século XIX e início do século XX,
ele tinha outras configurações políticas, regionais, étnicas, né? Então, assim, e uma dessas é justamente essa, né? Essas diversas civilizações que existiram, como o país de Punt, também ali no sul de Kush, o país de Punt, que é Etiópia atualmente, né? Como Kush, que é o antigo reino das Candaces, que eram as rainhas, mulheres que ficaram 500 anos, né? Dominando Kush. E também o Kemet, como eu acabei de falar, que fica ao norte de Kush, né? Kush é onde hoje o Sudão, para quem não sabe, pega várias regiões ali do Sudão, partes da Etiópia atual também, partes da Eritreia, partes da Somália, porque é importante a gente trazer essas contribuições que as sociedades africanas legaram para a humanidade, porque muitas das vezes essas contribuições elas ficam sufocadas, né? Ficam estranguladas, são silenciadas na academia daqui do Ocidente. Pode passar para o outro, por favor? E aí, como a gente estava falando do antigo Kemet, né, que foi a terra dos pretos, que legou uma série de contribuições para a humanidade, né? Não só a questão da agricultura, não só a questão das crises, como nós já falamos, mas fundamentalmente a física, a medicina, a matemática, a astronomia, né? Enfim, todas essas contribuições, o conhecimento do magnetismo, porque as pirâmides, como a gente vai ver nos próximos slides, foram construídas em pontos sabidamente, reconhecidamente pelos Kemetiu como pontos de alto magnetismo no planeta Terra, o que significa que os Kemetiu já tinham essa produção científica bem desenvolvida entre eles a partir de um determinado momento de sua história, obviamente, né? E que ainda hoje, infelizmente, esses conhecimentos também, e que também nós podemos acessar e nós podemos colocar também como parte da nossa visão cultural, né? Porque a visão cultural das sociedades africanas ela está sempre voltada para o respeito à natureza, né? Para o respeito ao divino, ao sagrado. Não por acaso as sociedades africanas eram sociedades fortemente, como podemos dizer, religiosas, né? Nesse sentido, Só um minuto, gente. Eu acho que o Jorge teve algum problema com a internet. Vamos aguardar ele retornar. Bom, estamos de volta depois de uma breve queda. Desculpe aí, perdão, talvez, não sei se foi aqui, talvez a minha internet, né? Então, você pode passar para outra tela, por favor, querida? E aí, como eu estava falando de Imhotep, né, primeiro médico da história da humanidade, né? Aliás, a primeira médica da história da humanidade é sua mãe, Mary Ptah, né? E a mãe de Imhotep foi o primeiro médico da história da humanidade. O próprio Hipócrates diz que ele é uma criança de Imhotep, né? Conforme explica John Henry Clarke, conforme explica também em sua obra Dicionário da Antiguidade Africana, o pesquisador Ney Lopes. Imhotep ele era físico, matemático, ele também era arquiteto e sacerdote, e também político. Ele era grão-vizir do grande imperador Djoser, da terceira dinastia, o que prova que essa visão dicotômica, né, cartesiana, ela não é originária das populações africanas. Não, nós que recebemos, fomos invadidos com essa visão alienígena, dicotômica, cartesiana, né, onde mostra que as coisas têm que andar sempre separadas. Não, no continente africano, essas diferentes visões andavam juntas, né, conforme o próprio Cheikh Diop, que era um muçulmano e egiptólogo, físico, químico, historiador também. Então, acho que essa produção
é mais uma, né? Essa visão, essa informação é mais uma que podemos acessar, que mostra o quão diversa é a visão cultural, filosófica, científica das populações africanas e que nós podemos continuar e devemos, acredito eu, né? Devemos continuar bebendo nessa visão a fim de resgatar as nossas culturas, nossas tradições, né? E mostrar que, sim, nós temos um centro, nós temos uma gênese. E essa gênese é o continente africano. Pode passar por outro, por favor, querida? E aí, como eu estava falando, né, das outras contribuições, que as pirâmides, que ela demandam um conhecimento profundo de física, de matemática e também de astronomia, conforme eu estava falando, produções essas que, infelizmente, foram colocadas na produção de outros povos, que não os Kemetiu, né? Enfim, em outros lugares, o que é uma coisa absolutamente impressionante, foi colocado como se fosse uma construção natural, né? Por isso que existe essa lenda do Pitágoras, que ficou próximo de uma sombra de uma pirâmide, e aí começou a desenvolver os cálculos matemáticos dele. Bom, Pitágoras, a irmandade pitagórica, como diz o próprio Sheikh Anta Diop, Pitágoras ele aprendeu no antigo Kemet. Então, essas pirâmides, elas são, conforme atesta, né, a arqueologia, a própria antropologia, a história, são construções de seres humanos, resultado de trabalhos e não de escravizados. Não existia escravizados no continente africano como modo de produção, conforme se entende muitas das vezes. Não. Existiam diferentes tipos de servidão em diferentes épocas, por diferentes motivos, né? Que eu acho que não é o o momento para entrar nesse assunto agora, nessa discussão agora, mas é só para dizer que as pirâmides são obras de trabalhadores, fundamentalmente, trabalhadores do Estado, porque outra contribuição que também é importante nós pontuarmos, o Kemet, as sociedades africanas tinham como principal eixo central o Estado, eram sociedades organizadas com um Estado forte, né? Centralizado, que atuava muito presentemente em todos os âmbitos da vida cotidiana das suas populações, daqueles seres humanos que estavam ali. E, nesse sentido, os trabalhadores que construíram as pirâmides eram trabalhadores estatais, né? Recebiam ordenados, recebiam pagamento, né? Esse pagamento era de diversos tipos, né? E tinha, inclusive, 2 dias na semana para poder descansar. Inclusive, nós sabemos, né? Já é sabido, conforme explica o Sheikh Anta Diop, que o calendário de 365 dias, essa divisão do dia, né, em 2 metades de 12, também é uma visão, uma contribuição das populações africanas do antigo Kemet. Pode passar, por favor, querida? E aí o África, enquanto berço da filosofia, né, o grande pensador George M. James escreveu esse livro aí chamado Stone Legacy, onde ele demonstra que a filosofia chamada de Seba em Kemet, né, e que também faz parte, né, tá sempre no corpo, né, das contribuições culturais e visões filosóficas e visões científicas das populações africanas, elas são produções fundamentalmente de africanos do antigo Kemet, e que, infelizmente, hoje ela é colocada como produção grega, né? Só que o George James ele mostra aí, inclusive com a fala dos próprios gregos, que foram os gregos que beberam na fonte, não só os gregos, outras populações também foram, porque o Kemet era um imã, né? Conforme explica Carlos Moore. O Kemet era um imã, onde muitas populações iam para lá, né? Onde era um lugar onde tinham as oportunidades para poder sobreviver. Da mesma forma que hoje as pessoas vão para os Estados Unidos, vão para a Europa, no antigo Kemet era exatamente assim. E aí essa obra Stone Legacy ela mostra as produções filosóficas africanas e como os gregos beberam nessas fontes, né? Heródoto, Sócrates, Tales de Mileto, Pitágoras, Platão e Solon, né? Tanto é que foi no antigo Kemet que Solon soube dessa questão da existência da Atlântida e posteriormente teria passado para Platão, e Platão depois colocou isso, enfim, para um conhecimento bem mais amplo, mas todas essas informações, essas contribuições, a gente precisa entender que são contribuições africanas e de populações pretas, né? E dentro da primeira grande civilização da história da humanidade, que é o antigo Kemet. Você pode passar para outra aí, por favor, querida?
E aí, como eu estava falando, né, o monoteísmo surgiu no continente africano, esse Almenópis, chamado também de Akhenaton, fez uma revolução por volta desse período aí, 1355, e sempre lembrando, as visões filosóficas cosmogônicas africanas daqui da diáspora são, sim, monoteístas. Muitas vezes as pessoas apontam para o Candomblé e a Umbanda dizendo que são religiões politeístas. Não, não são religiões politeístas, são religiões monoteístas, porque o monoteísmo, conforme explica Cheikh Anta Diop, já existia em toda a sua abstração no continente africano, antes até mesmo de ter nascido o Amenófis. Né? Existia a concepção, a ideia de Geb e Nut, né? Que são dois personagens, vamos dizer assim, né? Duas entidades que deram origem à humanidade. E o Akhenaton, posteriormente, ele fez essa unificação aí nesse período, logicamente que tem uma questão política envolvida, que não é o momento para nós entrarmos daqui agora nessa discussão, mas antes mesmo dos hebreus, dos Habirus, conforme explica Cheikh Anta Diop, entrarem no antigo Kemet, né, como pastores, nômades, né, essa visão monoteísta, a questão da circuncisão, a questão do hábito de não comer porco, de acender velas para os seus ancestrais, já existiam, todas essas visões já existiam no antigo Kemet, e que depois os hebreus pegaram, né, e saíram, depois de 400 anos no antigo Kemet, pegaram e saíram com todas essas visões, e que são, hoje, né, facilmente verificáveis na Bíblia também. Pode passar para outro slide, por favor, minha querida? E como eu estava falando, né, as raízes históricas, a gente está falando do monoteísmo, né, as raízes históricas do cristianismo estão em África. Vocês podem perceber aí que esse cajado aí é o cajado de Osíris, né, ou seja, o cajado de Alçar, que hoje o Papa utiliza, da mesma forma que a mitra do Papa, né, nada mais é que ela faz alusão diretamente à coroa do antigo Kemet, da mesma forma que o kippah que os judeus utilizam hoje em dia eram utilizados também no antigo Kemet por sacerdotes de Amon, sacerdote de Alçar, sacerdote de Ísis, né? De Alset, e o kippah ele era chamado de Yarmulke, né? no antigo Kemet, né? Aquele pequeno pano que de forma circular, né? Formato de esfera, que os africanos já utilizavam no antigo Kemet e que posteriormente os hebreus vão pegar isso para eles e vão chegar até aqui na contemporaneidade, né? E muitos judeus hoje, desses que estão em Israel, por exemplo, utilizam também sobre suas cabeças, mas fundamentalmente essas contribuições, né, filosóficas, essas contribuições históricas e que também estão todas no âmbito cultural, elas são de origem africana. Pode passar para uma outra tela, por favor, minha querida? Conforme a gente estava falando anteriormente, Alset, Alçar e Hero. Hero é o nome desse deus, né, que também foi chamado de a estrela da manhã, o caminho, a verdade e a vida, o filho do homem, enfim, que remete, né, que faz alusão, né, ao Jesus do catolicismo, né, ao Jesus dos protestantes. E lembrando que eu não considero o cristianismo, né, as raízes históricas do cristianismo estão no continente africano. O que a gente tem hoje, né, mais recentemente na história, são visões europeias e eurocêntricas, né, dessa prática cultural, dessa visão filosófica cosmogônica que já existia no antigo Kemet. Não por acaso, a Alset, de acordo com a mitologia, ela engravidou da essência do seu consorte, né, do seu companheiro Alçar, que tinha sido assassinado por seu irmão, e ela não teve um contato corporal sexual com ele, teve apenas um contato espiritual e teria engravidado do Hero. A palavra Hero está no étimo remoto da palavra hero, em inglês, portanto, herói, né? O que mostra que essa visão que depois a gente entende como essa questão da Maria, de que teria engravidado do Divino Espírito Santo, sem ter contato carnal, né, com o seu companheiro, ela tem uma gênese, ela tem uma visão, ela tem uma construção muito, muito anterior ao que se conhece no geral, né? Então, muitas das vezes, nós somos até atacados por visões que são alienígenas, né, às nossas visões, e que nos colocam como sendo praticantes de um culto demoníaco, né? Na verdade, a visão da construção, essa visão do demônio, desse ser maléfico e etc., ela jamais teve lugar no continente africano, não só na antiguidade, como também na contemporaneidade, porque isso foi colocado lá, foi inserido de forma alienígena pelas sociedades que foram sistematicamente invadindo o continente africano a partir do Kemet.
Pode passar para outra, por favor? E aí, como eu estava falando, né, essa aí é uma foto, é uma pintura, melhor dizendo, né, a foto de uma pintura que mostra, né, o Yeshua, né, e seus discípulos, todos eles pretos. Esse aí está lá no Museu do Cairo, né, no Egito. Os cóptas, que são os antepassados, antepassados, não, perdão, os descendentes, melhor dizendo, diretos dos antigos egípcios, os cóptas, eles têm aí, dentro da sua igreja, né, essa pintura aí que remete a essa questão a qual eu estava me referindo anteriormente. Você pode passar para um outro slide, por favor? E aí o Buda, eu acho importante a gente frisar isso, né, que é uma outra contribuição, uma outra das populações africanas, que, como eu falei, as populações africanas povoaram o planeta inteiro, inclusive a Ásia, né? O Buda, ele surge, esse Buda aí, por exemplo, esse da Tailândia, né? Ele tem mais ou menos de 800 anos, de 800 do período da era cristã. E o Buda, originalmente, ele era um homem negro, como atestam essas imagens, né? Só que, infelizmente, ele foi paulatinamente modificado por conta da questão racial, e aí hoje a gente tem uma imagem mais japonesa, chinesa, enfim, do Buda, né? E um homem gordo, né? Enfim, de olhos puxados, mas esse Buda original, conforme nos traz Runoko Rashid também, que é outro grande pensador do campo do panafricanismo, também da felicidade, o Runoko Rashid, que infelizmente nos deixou agora em agosto, mas ele fez, nas suas pesquisas, e encontrou essas imagens lá na Tailândia, né? Na Índia, mostrando um Siddhartha Gautama negro, e não naquele formato fenotípico mais voltado para o que hoje nós conhecemos como chineses, japoneses, etc. Pode passar para outro, por favor, querido. Este é Cheikh Anta Diop, que eu estava me referindo diversas vezes anteriormente. Diop nasceu no Senegal, ele nos dá uma série dessas informações. Ele era físico, ele era químico, egiptólogo, ele era antropólogo, filósofo, como eu falei, sociólogo, matemático, falava 6 línguas africanas, Wolof, Serer, Tukulor, e mais 3, falava grego, latim, árabe, francês e inglês. Diop, com 16 anos, mais ou menos, ele criou um alfabeto, e ele, cercado de todo esse conhecimento, tinha um vasto conhecimento das culturas africanas, né? Não só da região onde ele nasceu, que ele nasceu no Senegal, em Diourbel, em 1923, mas também de outras regiões do continente africano. Tinha um grande conhecimento das sociedades africanas da região do Mediterrâneo também, né? E ele vem de uma família, de uma etnia, melhor dizendo, chamada Wolof, que está ligada a 3 grandes esferas de civilização: Gana, Mali, Songhai. Então, estudou durante 6 anos numa escola corânica, porque ele era muçulmano, como eu falei, e diante de todo esse conhecimento que ele conseguiu reunir, ele desenvolveu essas obras, Nações Negras e Cultura. Uma dessas obras eu tenho aqui comigo na minha casa, que é exatamente essa daqui, né? Que é exatamente essa aqui, eu tenho aqui comigo, em francês, né? Foi presente de uma amiga. E outras obras, e nessas obras Nações Negras e Cultura, é exatamente a obra que ele prova que os antigos Kemetiu, os antigos egípcios, eram pretos, que a primeira civilização era africana, que seres humanos surgiram única e exclusivamente no continente africano por razões climatológicas, né? E ele era fundamentalmente tinha uma visão monogenética da humanidade, ou seja, Diop disse que a humanidade é única, e essa humanidade única nasceu no continente africano por razões climatológicas, e que essas diferenciações fenotípicas, que nós chamamos hoje de raciais, Diop não trabalha com o conceito de raça calcado na biologia, né? Ele utilizava, porque infelizmente eram os termos da época, né? Diop produziu a sua obra em 1948, essa primeira obra, Nações Negras e Cultura, já estava pronta, embora ela tenha sido publicada em 1954, né? Ele mostrou que as culturas africanas surgiram no continente e depois se espalharam para todo o planeta, né? E só que, posteriormente, como eu estava falando, essas visões que hoje a gente chama de raciais, essas diferenciações fenotípicas, elas surgiram muito posteriormente, porque essas populações elas foram ocupar outros espaços geográficos, né, outras latitudes. Então, daí que surgiram oposições também culturais, né? Mas, conforme Diop apresenta, né, não só nessa aí, como a anterioridade das civilizações negras,
A África Negra Pré-Colonial e outras obras que o Diop vai sacar posteriormente, ele apresenta com dados muito fortes, muito potentes, né, como as culturas africanas se espalharam pelo planeta, inclusive no que diz respeito a essa questão do mito fundador da serpente, que tem no Kemet, que tem no Vale do Rio Indo, que tem aqui nas Américas, com os Incas, com os Maias, com os Astecas, e etc., que serpente, que é um animal que era o símbolo da vida no sul, né, na região sul, e aí outro traço cultural, e que existe até hoje nas culturas africanas, particularmente dentro da visão filosófica cosmogônica africana, através de Xumaré, por exemplo, né, e que foi, infelizmente, satanizado no Ocidente. E é preciso a gente conhecer essas visões, né, porque essas visões não são negadas sistematicamente por conta dessa visão racial a qual nós estamos sendo bombardeados por ela diuturnamente. Pode passar para outra, querida? Conforme eu estava falando, esse é o crânio de Luzia, o mais antigo das Américas, né? Os primeiros seres humanos a chegarem nesse continente aqui foram os seres humanos africanos, bem pigmentados. Esse crânio sobreviveu a um incêndio aqui no Museu Nacional, em 2018. Está lá. Eu estive no Museu Nacional já anteriormente, estive próximo desse crânio, verificando, achei absolutamente fantástico, né? O Peter Lund, ele descobriu esse crânio, né? Por volta dos anos 60, mas Diop já sabia que existiam outros crânios aqui, que eram crânios de africanos, que não tinham nada a ver com a questão da escravidão, que eram crânios bem antigos, de milhares e milhares de anos, o que prova que é preciso que a antropologia comece a revisitar, né, a sua própria história, né, e mostrar que as primeiras comunidades, os primeiros seres humanos a ocupar esse território aqui chamado de Américas, né, são populações africanas, e que os nossos irmãos nativos, né, as populações conhecidas como índios, né, conhecidos eurocentricamente como índios, são populações novas, como explica, inclusive, também Constantin Rapenesque, o linguista, obra que o Diop consultou, né, um pensador francês que o Diop consultou, francês do século XIX, que o Diop consultou, e que também mostrou a anterioridade, né, das civilizações africanas aqui nesse território que nós conhecemos aqui como América. Pode passar para outro, por favor, querida? E aí, dentro da nossa língua, eu particularmente não digo que a gente fala português, eu acho que a gente fala um dialeto, porque aqui nós temos uma série de palavras de origem africana, particularmente de origem quimbundo, e que a gente fala todos os dias que a gente nem se dá conta. E aí, na contemporaneidade, a gente tem todas essas contribuições aí, e aqui eu acho curioso que a gente continua dizendo, as pessoas continuam dizendo que nós falamos português. Essas palavras que vocês estão vendo aí, e essas são só algumas delas, existem muitas outras, são todas palavras de origem quimbundo, né, ou kikongo, né, que vieram para cá por conta do tráfico humano, né, a partir de 1530, né, quando começaram a chegar as primeiras populações africanas escravizadas aqui, e que trouxeram não só essas contribuições linguísticas, que também estão dentro da nossa cultura, como a gente falou, né, contribuições culturais, né, que a gente vai estar vendo agora, sim, também nos próximos slides, e que, infelizmente, continuam sendo, muitas das vezes, não colocadas na nossa conta, vamos dizer assim, não colocadas como contribuição nossa, e sim uma coisa que é chamada de língua portuguesa, essa coisa generalizada, assim, que eu acho que é preciso também a gente começar a rever isso, porque os portugueses, sim, legaram culturas, inegavelmente, né, para esse território, mas, particularmente nessa parte aí das palavras, né, da língua, há que se verificar uma grande contribuição africana nesse ponto. Pode passar para outro, por favor? E a questão dos manuscritos, eu acho fundamental, como a gente está falando da escrita, né? Quando a gente olha para os pensadores ocidentais, particularmente do século XIX, onde se cunhou essa ideia de raças hierarquizadas, né? Uma série de pensadores europeus estavam dizendo que a África não tem escrita, a África não tem história, a África não tem cultura, porque a história da África só começou, segundo Hegel, só começou quando os europeus entraram lá, nada mais longe da verdade. Esses manuscritos aí são de Timbuktu. Timbuktu é uma das primeiras universidades da história da humanidade, né? Logicamente que as primeiras universidades, de fato, assim, né, onde você tinha uma vasto produção científica, era no antigo Kemet, mas mais recentemente na história, né, antes das universidades
europeias surgirem, a Universidade de Timbuktu, que foi uma das capitais do antigo Reino do Mali, já estava de pé com todas essas contribuições, todos esses escritos que são de muitos séculos e que, graças a Deus, graças aos orixás, foram encontrados lá esses manuscritos que mostram que as sociedades africanas, sim, já tinham, né, também escritas, apesar da forte presença da oralidade lá no continente africano, né? Pode passar para o outro, por favor, querida? Esses são mais alguns dos manuscritos encontrados em Timbuktu, ao qual eu estava me referindo. Eles estavam mais ou menos nesse estado aí. Eu, como arquivista, achei isso fantástico, absolutamente fantástico, que é uma recuperação da informação, como a gente fala, né, em arqueologia. E são documentos que também precisam ser, alguns deles precisam passar por um processo de restauração, que eu acho que é muito importante. E é muito importante que nós, africanos e africanos do continente, da diáspora, saibamos da existência desses manuscritos, porque isso é muito importante não só para a nossa história, como também para a história da humanidade de uma forma geral. Pode passar para o outro, por favor, querida? E aí, como eu estava falando, né, a primeira religião da humanidade, né, a religião dos orixás, a palavra orixá significa uri, cabeça, chá, força, energia, axé, né? Tudo isso que significa a palavra orixá. Infelizmente, as contribuições africanas aqui, particularmente no Brasil, são brutalmente atacadas. Os terreiros de candomblé e de umbanda são atacados sistematicamente. Isso demonstra que não é uma intolerância religiosa, como algumas pessoas chamam, eu chamo de racismo religioso, porque o racismo religioso ele só ataca as representações, as manifestações culturais africanas. Não há depredação de igrejas protestantes, não há depredação de igrejas católicas, não há depredação de templos judeus, não há depredação de mesquitas aqui no Brasil, e há mesquitas aqui no Brasil, mesquitas muçulmanas, né? Estou sendo até redundante falar em mesquita muçulmana, né? Então, eu acho importante a gente pontuar isso, porque quando se fala em religião africana, geralmente se fala em macumba. Macumba é um instrumento musical, né, que a gente desenvolveu para poder utilizar. E mandinga não tem rigorosamente nada a ver com feitiçaria, como se foi colocado aqui, como é colocado para nós muitas das vezes. Mandinga é o nome de um povo da costa oeste do continente africano que viu nascer no seu seio uma série de reis que chegaram ao trono do Império do Mali, né? Como Abubakar II, por exemplo, como Mansa Kanku Musa, né? E, aliás, Abubakar II, de acordo com o grande Ivan Van Sertima, por exemplo, né? Na sua obra Eles Vieram Antes de Colombo, esteve aqui nas Américas antes da chegada do navegador Cristóvão Colombo, muito antes. Então, assim, mandinga, né, é o nome de uma etnia. Então, assim, é bom a gente quebrar sempre essa visão racista que faz com que a gente, muitas das vezes, acredite na palavra do opressor, porque o opressor ele nos nega informação e destrói e sataniza as nossas manifestações culturais. E, como eu falei anteriormente, essa figura do diabo nunca existiu no continente africano. Ela é uma construção cultural fundamentalmente europeia. Pode passar para outra aí, por favor, querida. Jorge, desculpa interromper. Se você já puder ir organizando uma fala de encerramento, porque a gente tem a mesa de religião e aí tem convidado da mesa de religião que tem um compromisso posterior. Tá? Ok, tá ok. Essa Katherine Johnson, né, uma das mulheres que conseguiram ajudaram a colocar um ser humano, né, na órbita da Terra. A história dela está mostrada no filme Estrelas Além do Tempo, que meu tempo está acabando, né? Isso, Jorge. Pode passar para outra, por favor, querido? Então, vou dar uma aceleradinha aqui. Pode passar. Essa é a capoeira, uma outra grande contribuição, né, nossa, que infelizmente também foi demonizada e hoje em dia ela está sendo praticada por aqueles que a demonizaram. Capoeira que é um misto de luta e dança trazida pelos africanos para cá. Pode passar para o outro, por favor? Esse é o grande James Brown, fundador do soul e do funk, né, que também nasceu, como eu estava falando, né, no contexto das manifestações culturais dos direitos civis. E o funk ele nasce com esse perfil, né, como eu abordei na minha dissertação, Blacks, Bonds e Bailes. Pode passar para outro, por favor, querida.
esse é o África Bambaataa, que também que fez, além de ter dado essa contribuição do hip hop, né, que hoje também é praticado por muitos jovens, né, uma cultura urbana que é praticada por muitos jovens pretos e não pretos, e fundou essa ONG aí em 1973, a Zulu Nation, que tem um nome sugestivo, né, Nação Zulu. Pode passar, por favor, para outro, querido? Acho que já está acabando. Como eu falei, o rap, né, que tem esses 5 elementos, né, o break, o grafite, o MC e o discotecário, né, o DJ, além do conhecimento, que é o 5º elemento colocado para o África Bambaataa. Pode passar para outra? Esse é o Kool Herc, o outro grande contribuidor da cultura do hip hop, um dos pais da nossa cultura, né, da cultura do hip hop. Estou à vontade para falar porque eu sou fã de hip hop, né, fã de rap, jamaicano, nascido em Kingston, que migrou para os Estados Unidos e levando para lá o hábito do scratch, né, assim, a cultura do scratch, né, da utilização do dedo sobre os discos de vinil. Pode passar, por favor, para outra, querida? Esse é o Fela Kuti, inventor do Afrobeat. A sua história está documentada no livro Fela, Esta Vida Puta, do Carlos Moore, e também nesse documentário aí, My Friend Fela, muito importante também para a nossa cultura, também bebeu na fonte também do soul do James Brown e criou um gênero musical próprio, o grande Fela Kuti. Pode passar para outro aí, por favor, querido? Esse é o Donga, autor do primeiro registro do samba pelo telefone, né? Lembrando que o samba surgiu na Bahia, veio para cá para o Rio de Janeiro posteriormente, e aqui o Donga, ele fez o samba, né? Que é também uma outra contribuição africana que nós todos sabemos, porém, infelizmente, o samba ele tem sido atacado, vem sendo atacado desde o início, né? Da sua caminhada, e hoje as escolas de samba elas acabaram se transformando mais em empresas controladas por pessoas não negras, e que, infelizmente, acaba, muitas das vezes, né, reproduzindo, né, as visões raciais no interior dela. Pode passar para outro, por favor, querida? Essa é a grande Aretha Franklin, uma das grandes contribuidoras do R&B, né, que é uma música preta também, nascida no interior das igrejas protestantes lá nos Estados Unidos, mas com cunho fortemente libertário. Pode passar para outro, querido? Esse é o, né, não precisa nem falar, é o grande Robert Nesta Marley, também militante político, cantor, inventor também de um gênero musical. Como vocês estão vendo, a maioria dos gêneros musicais com os quais nós temos contato são de invenção negra, né, são de criação negra. Pode passar para outro, querida, por favor? Pode passar para outro? Esse é Muddy Waters, né, um dos mestres do blues, guitarrista. Uma de suas canções chamava-se Rolling Stone, que inspirou os Rolling Stones, como o próprio Mick Jagger já falou. Pode passar para o John Coltrane. O outro grande mestre do jazz, John Coltrane, né? O jazz também é de criação negra, né? Assim como o blues, nasceram também no final do século XIX, no século XX. Pode passar para o outro, por favor, querido. Essa é Sister Rosetta Tharpe, né? A inventora do rock, diferente do que muitas pessoas pensam, né? O rock não nasceu com Elvis Presley, nasceu com uma mulher preta e continuou posteriormente a ela com outros homens pretos, né? Com a mulher Chuck Berry e etc. E também o Jimi Hendrix. Pode passar para outro, querido, por favor? Esse é o tango de origem africana, né? Muitas pessoas não sabem, mas o tango dançado na Argentina ele tem origem africana. Não por acaso esse nome de origem quimbundo, uma palavra de origem quimbundo. Logicamente que depois ele foi enxertado por outros movimentos, né? Mais vindos, né? Da cultura espanhola, mas o tango ele é de origem africana. Infelizmente, os pretos da Argentina, muitos deles foram massacrados porque a Argentina tratou sistematicamente de matar a sua população africana, como mostra a história. Pode passar para outro, querida, por favor? E esse é o frevo que veio da Costa do Marfim, de acordo com Alberto da Costa e Silva, né? Chegou com as populações africanas que vêm daquela região da costa ali do continente africano, e que apesar de ter alguns passos, né, como que a gente mais ou menos identifica como da polca, parecido com o da polca russa, né? Mas, segundo Alberto Costa e Silva, o frevo veio da Costa do Marfim. Pode passar para outro, querido? Já está acabando? Essa feijoada não precisa de maiores representações, né? É um prato típico africano, né? Desenvolvido desde o período da escravidão. Pode passar para outro, querido? Esse é o acarajé, que hoje em dia muitas pessoas tentam colocar uma visão mais protestante nele, mas o acarajé também é um prato tipicamente da contribuição das populações africanas aqui. Pode passar, querido? E acabou.
posso fazer a fala final? Pode sim, pode ir. Bom, gente, eu espero que tenha sido proveitoso. Para mim foi super proveitoso. Agradeço muito aí ao convite, né, da Catarina, da ajuda da Cândida, tá? Estou à disposição para quando vocês tiverem outros eventos desses. E muito obrigado por estar participando aqui, particularmente, né, nesse novembro, né, negro. E lembrando que a gente discute o racismo ao longo dos anos, ao longo das décadas, ao longo dos... Portanto, assim, a gente não discute racismo apenas no mês. Todos os dias de discutir racismo, dia de estudar a história da África, precisamos conhecer nossa história, nossas culturas, nossas tradições, nossos costumes. E, fundamentalmente, não ter vergonha deles, não ter vergonha de quem somos e ter orgulho de quem somos, orgulho da nossa história, orgulho de quem somos enquanto africanos em diáspora, de todas as contribuições que nós legamos e continuaremos a legar para a humanidade. E, como diz John Henrik Clarke, os africanos deram a primeira humanidade ao mundo e também darão a última. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jorge, pela excelente explanação, né, pelas contribuições preciosas. No chat, as pessoas estão parabenizando pela explanação e estão também querendo saber se esse manuscrito, né, se esse material está disponível online, se tem como encontrar online, se você poderia dar alguma referência. Então, eu tenho um curso de História da África a partir da perspectiva do panafricanismo, né? Quem quiser, eu posso dar depois aí as informações para poder se inscrever no meu curso. Eu tenho esse curso online, né? São horários bem flexíveis, porque eu sei que nem todo mundo pode, geralmente, num horário só. Então, são dias de horário. Esse curso, como eu falei, online. Esses textos, como me referi, alguns deles estão em PDF, né? Que a gente pode passar, logicamente. E quem quiser entrar em contato comigo, é só pegar o meu WhatsApp, né? Meu número de telefone. Meu Instagram é @jorge.pan_africano. Esse é o meu Instagram. O meu Facebook é Jorge Nascimento e o meu WhatsApp é 021 98056 9605. A gente vai disponibilizar também no site essas informações. Eu tenho um canal no YouTube também, desculpa, eu tenho um canal no YouTube chamado Espaço Online África no Centro. Acho que foi falado também no início, né? Isso, Jorge. Mas é bom reforçar. Eu tenho um canal no YouTube que é onde eu produzo vídeos colocando lá uma série dessas questões a respeito do continente africano, dos africanos em diáspora, tá? Aí podem acessar lá também o meu canal, podem se inscrever, curtam lá os vídeos, fica à vontade, tá? África com K, ok? Espaço Online África no Centro, África com K. É o mesmo nome do meu curso de História da África, Espaço Online África no Centro, África com K. E estou esperando vocês aqui para a gente trocar essa ideia sobre África, panafricanismo e tudo mais que vocês quiserem. E outra coisa, Jorge, se for possível, disponibilize o link do curso no chat que algumas pessoas estão solicitando, ok? Sim, perfeito. Disponibilizo sim, o link do curso? O link do curso e do canal? Pode disponibilizar no chat, ok? Tá ok, então. Vou disponibilizar sim. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez, Jorge.